Graça e paz a todos. Amém. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Ver a igreja assim, repleta de gente, para estudar a palavra de Deus. Que coisa boa, não é? Escatologia é uma palavra que significa o estudo das últimas coisas. Bom, mas a gente vai começar a falar sobre a segunda vinda de Cristo e principalmente sobre a questão de como ela se dará, em que momento ela acontecerá. Nós estamos aqui dizendo que é possível marcar a data da volta de Cristo. Não, mas Jesus falou a respeito de sinais que precederiam a sua segunda vinda, não falou? Então vamos procurar entender que sinais são esses e sobre se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, que é um debate que acontece nos dias de hoje. Em 1830, uma mulher chamada Margaret MacDonald, católica, parece que já existia algo carismático entre os católicos já naquela época. Ela era uma visionária, uma profeta, e ela então teve uma profecia, uma visão, uma revelação, e nessa revelação o ensino era de que a vinda de Cristo não se daria em uma única etapa. A segunda vinda de Cristo, segundo a visão dela, se daria em duas etapas distintas. Uma delas seria Cristo vindo em secreto, apenas para os cristãos. Só os cristãos poderiam contemplar, ver, e haveria nesse dia então um arrebatamento secreto da igreja. Já ouviram falar sobre arrebatamento secreto? Então, aconteceria um arrebatamento secreto da igreja, porque Deus não permitiria que sua igreja passasse pela grande tribulação, então a arrebataria antes do surgimento do anticristo. Segundo a profecia, o arrebatamento livraria a igreja do cenário mundial, e então surgiria o anticristo, que iria pintar e bordar durante 7 anos, e esses 7 anos seriam conhecidos como o período da grande tribulação. Ao findar desse período de 7 anos de grande tribulação, em que a igreja não estaria mais aqui, Jesus Cristo voltaria à terra. Diríamos que ele voltaria então pela terceira vez, segundo esse ponto de vista. Só que agora viria sobre as nuvens do céu, visível para todo mundo ver. Então haveria, na primeira parte dessa segunda vinda de Cristo, só a igreja veria. Aconteceria um arrebatamento, a ressurreição dos mortos crentes, dos mortos em Cristo, dos salvos, se daria. Nesse dia, os mortos ressuscitariam e os crentes que estivessem vivos seriam arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares. Só que ninguém veria isso. Todos os demais que não são crentes, que não participaram disso, simplesmente notariam o sumiço das pessoas. Milhões e milhões de crentes sumiram e a vida seguiu normalmente. Só que aí veio o anticristo, perseguição, e diz que essa perseguição seria algo voltado para o povo de Israel em particular. Diz também essa profecia, esse ensino, que o Espírito Santo seria removido da terra por ocasião dessa primeira etapa da segunda vinda de Cristo. Primeira etapa da segunda vinda de Cristo, que seria invisível para o mundo, perceptível apenas para os crentes, que seriam arrebatados, mortos em Cristo, junto com os vivos seriam arrebatados. Isso é o que diz a profecia. Não a profecia de Jesus, a profecia da mulher. Aí a gente tem que ver se a profecia dela condiz com o ensino das Escrituras Sagradas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para mostrar que somente em 1830, somente no século XIX, foi que pela primeira vez em toda a história da igreja, tal ideia apareceu.
E apareceu, como eu já disse para vocês, através de uma profetisa católica. Crentes deram crédito a essa profecia. E a partir daí começaram a ensinar que a segunda vinda de Cristo acontece em 2 etapas. Uma sendo um arrebatamento só para a igreja secreta. Depois, uma segunda etapa da segunda vinda. Olha só, né? Seria uma terceira vinda. Aí sim, visível, portentosa, todo olho verá, aí a ressurreição geral. Então teríamos muitas ressurreições acontecendo, uma de todos os crentes por ocasião do arrebatamento, outra geral por ocasião da segunda vinda de Cristo, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Eu espero não estar complicando muito para você, mas de cara o que eu quero ensinar é que em toda a história da igreja, desde os primórdios, desde os apóstolos, passando pelos pais da igreja, pelo período patrício, indo pela idade medieval, chegando na reforma, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, chegando em Wesley, chegando em 1830, todo mundo até então só tinha uma perspectiva da segunda vinda de Cristo, aquela que está na Bíblia. Que a segunda vinda de Cristo é um evento único, glorioso, portentoso, e que acontece no fim dos tempos, depois da grande tribulação. Está entendendo? Então vamos lá. Primeira coisa para observar é que esse ensino de que a igreja não passa pela grande tribulação, de que o arrebatamento é secreto, porque onde é que está na Bíblia que o arrebatamento é secreto? Boa pergunta, pode procurar. Você não vai encontrar isso. Onde é que está na Bíblia que a segunda vinda de Cristo é secreta? Você não vai encontrar isso. Onde está na Bíblia que a igreja não passa pela grande tribulação? Um único versículo só eu quero. Você não encontra isso. Mas quanta gente acredita nisso como se fosse um fato consumado, carimbado pelas Escrituras Sagradas. E por quê? Porque a partir dessa mulher, teve os irmãos liderados, um grupo de irmãos liderados por John Darby. Eles fizeram um barulho, um salseiro, e eles divulgaram isso como um fato verídico, como uma verdade, e eles começaram a disseminar esse ensino. E aí você já ouviu falar da Bíblia de Scofield, Bíblia com anotações de Scofield. Essa é uma Bíblia dispensacionalista. Ela vai mostrar o ensino do pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo? O que significa isso? Pré significa que a segunda vinda de Cristo precederia pré-grande tribulação. Pré-tribulacionismo. Então a segunda vinda de Cristo, segundo o conceito daquela mulher, daquela visão, e de Darby, de Scofield, acontece antes da grande tribulação. Mas todo mundo até então era pós-tribulacionista, ou seja, a segunda vinda de Cristo acontece depois. Acontece no soar da última trombeta. É a última trombeta. Não tem espaço para mais nada depois, a não ser o reino eterno de Deus. Porque quando Cristo vem, a nossa esperança é que quando Ele vem, Ele destrói o mal. Quando Ele vem, Ele destrói o anticristo. E não quando Ele vem, aí é que acontece a grande tribulação. Aí quando Ele vem, aí é que o bicho pega. Está entendendo? Mas é o ensino corrente. Mas vamos lá. Aonde é que está na Bíblia que o arrebatamento será secreto? Você não vai encontrar. Pelo contrário, quando você lê lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16 e 17, Paulo está descrevendo o arrebatamento. E como é que ele descreve o arrebatamento? Como um evento retumbante, portentoso, barulhento. Está lendo aí? Quem quer ler bem alto aí? O que diz? É 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pode ler. Porque, ouvido a voz forte do anjo e ressoado a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande grave, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
Amém. Ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo vai fazer barulho. Tocada a última trombeta. O Senhor descerá dos céus. Ele aparecerá. É portentoso, é glorioso, não é um evento imperceptível, escondido, silencioso. É um evento tremendo. Vamos abrir Mateus 24 para ver. Mateus 24 ensina muito a respeito da segunda vinda de Cristo, sabe? É o sermão das últimas coisas. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será apenas o início das dores. E quando Jesus começa a falar sobre esses sinais que precedem a sua segunda vinda, porque qual foi a pergunta dos apóstolos? Qual será o sinal da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Ele tinha acabado de falar que o templo seria destruído. Eu não tinha acabado de contar isso. Ele profetizou: não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam: quando é que isso vai acontecer? E os discípulos perguntam uma segunda coisa: e que sinal haverá da tua vinda? São duas perguntas. Quando é que cai o templo? E eles entendiam que a queda do templo tinha algo a ver com a vinda de Cristo. Portanto, eles já lançam uma segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Quais são os eventos que necessariamente devem acontecer antes do fim e que apontam para o fim? E Cristo começa a descrever, então, respondendo a duas perguntas dos discípulos: quando é que o templo vai ser destruído? E que sinal há? Quais são os sinais da vinda? Ele começa a responder descrevendo eventos como perseguição, como guerras, conflitos dessa natureza, que ele vai colocar sob a categoria de princípios das dores. E o que Jesus está fazendo alusão a quê? Princípio das dores. Depois as dores mais fortes, parece uma gravidez, não é? Quando a mulher está grávida, ela quer saber quais são os sinais realmente, quando chegou a hora, né? Quando chegar a hora, quais são os sinais? Só as pessoas mais experientes sabem dizer quais são realmente os sinais. E as marinheiras de primeira viagem, muitas vezes, quando sentem alguma dor, ou algo que para elas vai sugerir, chegou a hora, elas correm ao hospital. E médicos, enfermeiros vão dizer: olha, calma, ainda não chegou a hora, apenas o princípio das dores. Que ela fica: isso é o princípio? Ai, ai, ai. Porque não foi fraco, já foi forte. Para ela já era chegada a hora, mas calma, apenas faz parte do princípio. As dores vão começar a aumentar, os sinais vão ficar cada vez mais evidentes. E quais são esses sinais agora, que já não estão mais na categoria dos princípios das dores? Ele vai começar a descrever os sinais que são sinais mais fortes, que apontam realmente que o momento está bem próximo. Vamos lá ver, continuando a leitura.
Versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Eles quem? Entregarão quem? Eles vão entregar vocês, para vocês serem condenados à morte. Jesus está dizendo que nós seríamos levados à morte. Ele profetizou isso sobre nossas vidas. Tem gente ensinando que a igreja não vai passar por isso. Só que o ensino de Jesus vai passar por isso. Não é? Está aqui. então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados. Ele está se voltando aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Sereis odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o último e derradeiro sinal está aqui, meus irmãos. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho ao mundo inteiro, e a todas as nações, então virá o fim. É necessário, quando você vai lá para Marcos 13, porque esse sermão das últimas coisas, que nós encontramos em Mateus 24, também encontramos a réplica deles, ou seja, na perspectiva de outros evangelhos, como o de Lucas, capítulo 21, e Marcos, capítulo 13. Em Marcos, capítulo 13, Marcos diz assim, que as palavras de Jesus foram essas: é necessário que primeiro, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, esse evangelho do reino seja pregado como testemunha a todas as nações. Só então virá o fim. O fim só vem depois que a igreja cumpre devidamente, cabalmente a sua missão. Lembra que quando Jesus subiu aos céus, ele disse para os discípulos, suas últimas palavras foram essas: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deu uma missão. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele profetizou que nós seríamos suas testemunhas. Ele disse que seríamos bem-sucedidos também quando ele estabeleceu a igreja. Segundo aquela profecia, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele disse: não te revelou nem carne nem sangue, mas foi o Pai Celestial quem te comunicou isso, quem te revelou isso. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz mais: via Satanás caindo como um relâmpago, eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e toda coisa mortífera. E no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu já fui para João 16:33, né? Está vendo que eu estou fazendo um bem bolado aqui. Lucas 10. Mas mostrando as palavras de Cristo, ele ensinando: tem tribulação, mas tem vitória. A igreja é bem sucedida, porque o reino de Deus é como alguém que plantou trigo, veio o inimigo e plantou o joio, e começa a crescer joio e trigo ao mesmo tempo. A gente vê aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A iniquidade está crescendo, o joio está crescendo, mas não é só o joio que cresce não. E esse evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações. A igreja cresce, a igreja se espalha, o trigo cresce. A parábola do reino de Deus mostra um reino de Deus que tem ambiguidade ainda, nessa perspectiva terrena, de luta, de conflito, de joio, de trigo, de inimigo presente, semeando, e joio crescendo, mas calma lá, o trigo cresce, e o trigo cumpre a sua missão.
Você vai lá para Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, e é descrito uma grande multidão, que ninguém consegue contar tanta gente que é. E são pessoas salvas, procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não é isso que diz lá? Ou seja, a visão futura, escatológica, é de uma igreja gloriosa no céu, das almas dos decapitados, dos mártires. Porque quando se pergunta dessa multidão de santos, convertidos, salvos e já mortos, almas lá do céu, pergunta-se assim: quem são esses? De onde vieram? E a resposta celeste é a seguinte: esses são os que alvejaram seu sangue nas vestiduras do Cordeiro. São os mártires, razão porque se encontram diante de Deus e o servem de dia e de noite, e são por ele consolados. Capítulo 7, a partir do versículo 14, diz que a igreja passa pela grande tribulação, descreve uma multidão incontável de mártires dessa grande tribulação. Como que a igreja não passa pela grande tribulação? Então, só que a igreja é vista já no céu, tendo arrebanhado para Deus uma multidão incontável de salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Sinal de que Cristo deu uma missão para a igreja, e Cristo espera que a sua igreja cumpra a sua missão antes do fim. Portanto, um dos sinais que precedem, e é o sinal derradeiro, é que é necessário que o Evangelho seja pregado. Nós trazemos Jesus de volta. Você lê lá 2 Pedro capítulo 3, é muito interessante. Desculpa, eu não tenho tempo assim para ficar parando em cada texto. Você vai anotando e depois você confere em casa, né? Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para falar, veio me atropelando, meio corrido, né? Mas 2 Pedro capítulo 3, a pergunta é, o que está rolando lá, o tema que levanta aquela abordagem de Pedro, é, por que Jesus Cristo não veio até agora? Está demorando. Ele já estava achando que estava demorando lá. A expectativa deles era que Cristo viria na geração deles, mas parecia demorado já, passava-se décadas e nada. Por que ele retarda a sua vinda? E a resposta de Pedro vocês conhecem bem, né? É por causa da longanimidade de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É porque Deus quer um céu cheio de gente, e não com pouca gente. É porque o Evangelho ainda não tinha chegado a outros países. Porque Deus quer representantes salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações, e a igreja ainda não tinha cumprido a sua missão. Por isso você vai ver Paulo pregando o Evangelho para lá e para cá, procurando percorrer e alcançar novos territórios, novos países, porque Paulo está querendo trazer Jesus à sua geração. Ele sabe que isso é algo que precisa acontecer necessariamente, que a vinda de Cristo está necessariamente atrelada à missão da igreja. E alguns dizem, não, Cristo pode vir a qualquer hora, a vinda de Cristo é iminente. Você já ouviu falar sobre vinda iminente de Cristo? Bom, mas onde é que está na Bíblia a palavra iminente? Não está. Bom, onde é que está na Bíblia o ensino de que a segunda vinda de Cristo é iminente? Por iminente, eles querem dizer, a segunda vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, sempre pôde acontecer a qualquer momento, sem nenhum prévio aviso, sem nenhum sinal. Só que Jesus está ensinando exatamente o contrário do que eles ensinam. Está ensinando que existem sinais que precedem a sua segunda vinda. E um dos sinais é a grande tribulação. Você veja aqui, sereis odiados de todas as nações, os perseguirão, sereis mortos por causa do meu nome. São cristãos sendo mortos, são cristãos sendo perseguidos. E é necessário que esse Evangelho do Reino seja pregado. E ele é pregado e testemunhado num ambiente de oposição, de luta, de conflito. Veja que a igreja surge já sendo perseguida. Os Evangelhos, o livro de Apocalipse, as cartas dos apóstolos, toda a literatura do Novo Testamento foi escrita num contexto de tamanha, medonha perseguição,
A igreja primitiva, pelo menos por 3 séculos, sofreu horrenda perseguição por parte dos judeus, por parte dos romanos, por parte de todas as nações, como diz aqui. Mártires e mártires eram feitos naquela época, eram mortos. Como é que aquele povo de Deus, que sofria horrenda perseguição, Nero botava fogo em Roma e a culpa era de quem? Dos cristãos. Ele colocava a culpa nos cristãos e queimava os cristãos vivos nas arenas, coliseus. Como é que aquele povo podia entender uma mensagem? Olha, Cristo não permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação. Como? Aquela era é chamada, conhecida historicamente como a era dos mártires. Tal foi, a gente pode, se podemos carimbar aquela época, era uma época em que a igreja sofria tremenda perseguição. E ela foi odiada por todos os povos. Bom, vamos seguir Mateus 24. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, em outras versões, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, lá nas 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9 do profeta Daniel, quando vocês virem, ele está falando aos apóstolos, esses aqui são representantes da igreja, e ele está dizendo, quando vocês virem. E o que ensina aquela profecia da Margaret MacDonald? O que ensina o conceito do pré-tribulacionismo, dispensacionalista? Ensina que quando o anticristo surgir, a igreja já não está aqui, mas faz tempo, pelo menos alguns dias já não está mais. Só que Cristo não fala isso. Cristo ensina que os discípulos, os cristãos, seus seguidores verão, haverá uma confrontação. Quando vocês virem o abominável da desolação chegando, e ele diz assim, sejam arrebatados. Não, ele diz, fujam. Pernas para que te quero. Não é? E não, Senhor, chegou a hora, arrebata. Deus fez uma oração. Não peço que os tires do mundo. Você está orando errado então, hein? Está orando contra a oração de Jesus. A oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Podemos ser livres do mal ainda estando no mundo. Mas qual é o mal? Certamente o mal não é a morte, porque a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mal também não é perigo e nem espada. Não devemos temer aqueles que podem matar a carne, o corpo. Devemos temer aquele que pode condenar a alma ao inferno. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Será perigo? Nudez? Fome? Espada? Morte? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Tem gente que olha lá para o martírio, para essa ideia do martírio, e fala assim, Deus não vai permitir que a sua igreja seja derrotada, a morte é uma derrota. Mas foi exatamente morrendo que Jesus venceu. Ou seja, já se esqueceram disso. Foi na cruz que ele despojou principados e potestades. Foi lá que ele venceu a morte, venceu o mal. Então, dá uma olhada nisso. A perspectiva de Cristo. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, o servo não deve esperar uma sorte distinta da do Senhor. Se esse mundo se levantou contra nosso Senhor, e se nós somos seguidores desse Senhor, não somos maiores do que Ele, portanto não devemos esperar sorte diferente. Aliás, a primeira premissa do cristianismo é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz que devemos carregar. Face a face com o inimigo, com o anticristo. É o que diz o texto. Quando virdes, estaremos face a face com o nosso inimigo. Aliás, ele é anti o quê? Anticristo, não é? Não é isso que diz a palavra de Deus? O anticristo.
Se ele é anticristo, ele é anti quem? Igreja, que é o corpo de Cristo. Anticristãos. Só que tem gente aí ensinando que antes do surgimento, da aparição do anticristo, a igreja vai desaparecer do mapa. E aí eu pergunto, ele vai ser anti o quê? Antissemita? Que é anti-judeu, né? Porque diz que vai perseguir os judeus. Não, aqui diz anticristo. Não no Apocalipse, não no Mateus capítulo 24, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você vai ver isso. E também em Apocalipse, falando da besta, do anticristo. Então, a gente vai ver. E ele vai descrever, a partir do versículo 15, Mateus 24, ele descreve uma série de eventos que só podem dizer respeito à grande tribulação. Ele descreve período horrendo de perseguição. Só que tudo aqui também parece estar no contexto judaico. Aí você vai observar bem. Versículo 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Algo que seria mais problemático para um judeu fugir no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos. Os escolhidos estão lá. Aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, repara bem nesse versículo 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Não acreditem por quê? Porque a vinda de Cristo não é secreta, não. A vinda de Cristo não é invisível, não. E ele está falando isso para a igreja. A igreja não espera uma vinda invisível. A igreja espera uma vinda visível, porque ele diz aqui responder: pois aparecerão falsos profetas, cristos e falsos aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, está lá no deserto, ele já chegou, Cristo já voltou, veio em secreto, não deis crédito. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E versículo 29. Imediatamente, ou logo após a tribulação daqueles dias. Ele acabou de descrever a grande tribulação, e ele diz, logo depois, é pós-tribulacionista, a vinda de Cristo. Logo depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará o seu brilho, haverá sinais, abalos no céu e na terra. Cristo aparecerá, surgirá, descerá de maneira visível sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é isso que está dito aí? Eu estou falando de cabeça. Descerá sobre as nuvens do céu. E quando você lê Atos capítulo 1, depois da ascensão de Cristo, está lá do capítulo 1 de Atos, os discípulos ficam maravilhados contemplando Jesus subindo, e de repente Jesus já até desapareceu, porque ele começa a subir, e chega a um ponto que os discípulos não conseguem mais enxergar. E eles ficaram lá, boquiabertos, numa atitude contemplativa, maravilhados. Não aparecem dois anjos? E o que dizem os anjos? Varões galileus, por que vocês estão olhando para si? Este mesmo Senhor, do mesmo modo que vocês presenciaram a sua subida, vocês também verão a sua descida, porque ele descerá do mesmo modo que ele subiu. E ele subiu visivelmente, e ele descerá visivelmente. Logo depois da grande tribulação, como ensina Jesus Cristo. E aonde é que se dá o arrebatamento? Veja só. Então vou ler todo o versículo 30 e 31.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão, ou seja, os outros vão ver também, não é só os crentes, né? As nações da terra, os pagãos, os impenitentes, os seguidores da besta, os adoradores do anticristo, eles verão também. E no caso deles, eles vão se lamentar. No nosso caso, no caso dos fiéis que aguardam a segunda vinda de Cristo, haverá alegria. É o dia da vitória. Mas no caso dos outros, é dia de tristeza. Eles se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Lembra o soar da última, lembra o 1 Tessalonicenses capítulo 4, o soar da última trombeta, dos anjos, né? Esses reunirão os seus eleitos, os salvos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E não importa onde você vai estar naquele dia, se você estiver vivo, vai ser transformado, seu corpo vai ser glorificado, vai receber um corpo indestrutível, não vai experimentar a morte. Mas aqueles que morreram em Cristo, se você estiver lá numa cova, você será ressuscitado. Os anjos recolherão de todas as eras da igreja, de todos os salvos, de todos os seres antes da igreja. Arrebatamento. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, receberão corpos glorificados e serão unidos aos salvos, que também receberão corpos glorificados, e seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre. No dia da sua vinda manifesta. Está tudo aqui esclarecido, ensinado por Jesus. Eu vou só, para concluir, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu citei, mas eu acho tão forte esse texto que vale a pena só deixar para reflexão maior de vocês. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia de Margaret MacDonald, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Olha o que estava acontecendo naquela época, quanta confusão, né? Gente até mandando carta em nome do apóstolo Paulo, para ensinar a heresia, para confundir a igreja, profecias, visões, ensinando coisas que estavam deixando o povo alarmado a respeito da segunda vinda de Cristo. E eu repito aqui, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com eles, eu não quero que vocês fiquem alarmados, pensando que esse dia já chegou, porque já estavam dizendo, Cristo já veio em secreto, você ainda não viu, mas ele já veio. Claro, não sei. E não é assim. E ele diz, não é assim, não vai acontecer sem que primeiro, veja só, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá o quê? A apostasia. E antes daquele dia virá também o quê? Será revelado o quê? O anticristo. Calma aí, do que ele está falando? Da segunda vinda de Cristo é a nossa reunião com Ele. Nossa reunião com Ele é o arrebatamento, que se dá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele une e funde esses dois eventos, como Jesus fez. Aparece o sinal do Filho do Homem, envia os anjos, arrebata a igreja. Segunda vinda de Cristo promove a ressurreição e arrebatamento da igreja. Esses eventos, segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, não acontece assim, sem mais, sem menos. Há sinais, diz o apóstolo Paulo, que devem necessariamente acontecer antes. Eles não acontecerão, ou seja, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que primeiro haja apostasia. Jesus falou da apostasia em Mateus capítulo 24, muitos se escandalizarão. Haverá uma debandada muito grande de crentes no período da opressão, da perseguição. Jesus fala da apostasia, Paulo fala da apostasia como um sinal, mas há um outro sinal que deve acontecer. Aparecerá o anticristo. O anticristo vai surgir, e ele surge antes da segunda vinda de Cristo. Por que você está achando, diz o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo já veio, o arrebatamento aconteceu, se o anticristo ainda não apareceu? Ele está dizendo isso em todas as letras, e ele aí depois completa no final. Você vai lendo lá, ele diz aqui, versículo 7, a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação.
restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, o iníquo, o anticristo, como ele descreve um pouco mais atrás aqui, no versículo 3, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Obviamente colocando a vinda de Cristo depois da aparição do anticristo, porque é com a vinda de Cristo que o anticristo tem a sua derrota. Cristo vem e destrói o anticristo, o mata com o sopro do sopro. Bom, sobre a iminência, a ideia de que Jesus Cristo vem sem necessariamente nenhum sinal. Essa ideia, esse ensino que é do dispensacionalismo. Por isso eles dizem que tem que ter uma segunda vinda em termos de arrebatamento secreto, porque essa não precisa de sinal nenhum. A respeito disso, eu vou dar umas pistas para vocês como isso é equivocado. Uma das regras da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que um texto não pode significar hoje o que ele não poderia e nem jamais significou para os seus leitores originais. Porque a palavra de Deus foi comunicada a uma comunidade e só pode ser compreendida em termos daquilo que eles mesmos podiam compreender. Não podemos nós hoje ficar elucubrando e tirando conclusões que seriam impossíveis para aquelas pessoas lá então tirarem. Dizem os que afirmam que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, e sempre pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou nem dizendo que hoje não possa acontecer mais a qualquer momento, porque eu posso estar considerando que os eventos, os sinais já tenham se cumprido. Não? Porque o Evangelho já se expandiu bastante, porque também já tivemos muita perseguição na história da igreja. Então pode ser que as coisas já tenham... Bom, mas o ensino deles é que nunca houve nenhum sinal que tinha que necessariamente acontecer antes da vinda de Cristo, que Cristo sempre pôde vir a qualquer momento, desde que ele falou aquelas palavras. Eu diria que isso seria impossível, primeiro porque quando ele falou tais palavras, o ensino de Cristo em Mateus 24, por exemplo, ele nem morrido tinha, né? A outra coisa é que ele falou que o templo cairia. Ele não falou que o templo ia cair? Seria destruído? E o templo foi destruído, realmente cumpriu-se a profecia de Cristo no ano 70 da era cristã. Então, basicamente 40 anos depois do que Jesus falou. Então todo mundo que viveu entre as palavras de Jesus e a queda de Jerusalém sabia que Cristo não podia vir antes do cumprimento de uma das maiores profecias de Cristo, que foi que o templo não vai ficar de pé, como juízo sobre Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. Portanto, os discípulos não podiam esperar que Cristo voltasse a qualquer momento antes da queda do templo. Aliás, nós temos mais informações. Você lê lá João capítulo 20, o final do Evangelho, tem uma conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, 3 vezes ele confessa. Depois Jesus tem um tete-a-tete particular, está registrado ali. E nessa conversa, Jesus comunica a Pedro que Pedro um dia será mártir, que Pedro um dia glorificará a Cristo através da morte, porque Pedro tinha negado a Jesus para fugir da cruz. E Pedro exatamente é informado por Jesus que um dia ele morreria crucificado. Está lá. E foi isso que aconteceu na história. Portanto, Pedro, durante todo o seu ministério de vida, sabia que Jesus não voltaria. Ele sabia que ele teria que morrer antes. Está entendendo? Pedro nunca poderia pregar. Quando ele pregou, ele nunca disse: Jesus pode voltar essa noite. Bom, primeiro vocês vão ver o tumbando numa cruz, depois ele volta. Está entendendo? Ele sabia como morreria e seria numa cruz. Mas depois que Pedro morreu, então, e o templo caiu, já vai começando a cumprir. O que eu quero dizer com isso é que nunca, jamais, os discípulos entenderam o ensino de Cristo como algo pode acontecer, a segunda vinda podendo acontecer a qualquer momento, sem a necessidade de sinais. E Jesus deixou claro os sinais aqui. E a missão: o céu vai estar cheio de gente, salvo de todos os povos, tribos, línguas e nações. Está entendendo? Em sua opinião, a igreja já está passando pela grande tribulação ou uma coisa ainda vai vir? Na minha opinião,
Não está não. Aqui no Brasil, nós pelo menos. Mas em outros países, é possível que sim. Há países onde a perseguição contra cristãos é muito forte, onde o cristianismo é proibido. Nós vivemos também o período auge do comunismo, onde nos países comunistas cristãos também eram perseguidos, né? Ainda há perseguição também em países islâmicos que proíbem a fé cristã. A grande tribulação de caráter judaico, ela se cumpriu no ano 70 da era cristã. Porque lembra que em Mateus 24 Jesus está respondendo uma pergunta que também diz respeito à queda do templo. E Jesus diz, o Daniel diz lá em Daniel 9, a profecia de Daniel diz que os inimigos de Jerusalém cercariam Jerusalém. E Jesus vai no capítulo 23 de Mateus, que é exatamente o capítulo que antecede o que nós estudamos um pouquinho mais para 24, Jesus fala dos escribas, dos fariseus, dos religiosos judeus, que eles estavam dizendo assim: nós não somos como os nossos pais mataram os profetas, mas nós não, nós estamos aqui adornando o túmulo dos profetas, nós somos do lado dos profetas. E Jesus fala assim: raça de víboras, hipócritas, se acham melhores do que os profetas, vocês são iguaizinhos a eles, vocês são bonitos por fora, mas sujos por dentro, sepulcros caiados, vocês vão fazer igualzinho fizeram os seus antepassados, vocês matarão e perseguirão os apóstolos. Ele está dizendo isso lá nas entrelinhas. Vocês perseguirão aqueles que são enviados. E diz: sobre essa geração Jesus roga uma praga, uma maldição. E praga de Deus, maldição de Deus é difícil, hein? Não dá para falar, está amarrado, repreendo, rejeito. Ele não rogou uma praga lá, ele diz assim: sobre essa geração. Por quê? Porque aquela geração vai fazer pior do que todas as gerações anteriores. Ela simplesmente rejeitará o Salvador, o príncipe da paz. Jesus chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Esses teus inimigos te cercarão de trincheira, e a sua destruição, como diz lá a profecia de Daniel, será como um dilúvio. Ele rogou a praga. O sangue de todos os inocentes, desde Abel, será requerido desta geração. E aí ele vai dizer logo na sequência: e não vai ficar pedra sobre pedra. E ele está alabando, dizendo: essa geração, que era aquela geração mesmo. 40 anos depois, cumpre-se a palavra de Cristo. Antes da destruição da cidade de Jerusalém, o general Tito, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Por isso ele dizia para os discípulos, quando ele diz o abominável da desolação chegando, que é o general Tito com o exército romano se aproximando, fujam. E os cristãos, que já conheciam a palavra de Deus, fugiram de Jerusalém. Boa parte deles, alguns você sabe, acabaram ficando em Jerusalém. 7 anos de cerco, em 63, ano 63, houve um cerco. O exército romano cercou Jerusalém. Não entrava nem saía comida, mercadoria e nem nada. E lá começou a haver fome. 7 anos de cerco, 7 anos de grande tribulação, de caráter judaico, que se cumpriu literalmente. Diz o historiador José que aquela agonia de Jerusalém foi a maior de todos os tempos. E a gente, pelo que sabe, nunca houve um tempo de tamanha perseguição, angústia em Jerusalém. Fome, ai das grávidas. Por quê? Porque José testemunha que as crianças, as que amamentavam, os bebês eram os selecionados. Quando faltou comida, eles comiam as criancinhas. Depois começaram a comer os adultos também. Era uma questão de sobrevivência do mais forte. Desespero, ódio. 7 anos disso. 7 anos sem saber quando é que vai ser o ataque do inimigo. De fome, de doença. Imagina então os mortos, cadáveres e doenças e tudo mais que aconteceu ali, sem alimento. Então José descreve como algo horrendo.
7 anos de grande tribulação. Depois cai em Jerusalém. O general Tito entra, profana o templo, zomba, sassarica lá dentro do Santo dos Santos, pega os utensílios, zomba de tudo, ridiculariza tudo, como diz lá, o anticristo. Não era anticristo nesse caso, né? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está lá 70 semanas sobre Jerusalém. A angústia ainda continuava. Será morto ungido, e o príncipe de um povo que é dividido sitiará a cidade. Não aconteceu. Esse povo que havia de vir era muçulmano, foi sitiado, não ficou pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída, os judeus que sobreviveram dispersos, e ela passou a ser pisada pelos gentios. Isso aconteceu. Então, a grande tribulação de caráter judaico se deu. Depois disso, Mateus 24, Lucas capítulo 21 e Marcos 13 são os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos foram escritos antes de 70 da era cristã, e eles apontavam então para essa profecia. Quando você lê o evangelho de João, você não lê mais a profecia de Jesus sobre as últimas coisas nesses termos, não é mesmo? Sabe por quê? Porque João escreveu esse evangelho depois, e já não era mais profecia, já era notícia de jornal, já era coisa da história, já tinha tido cumprimento. Mas João, no Apocalipse, que também foi escrito posteriormente, ele vai falar também nas epístolas de um outro tipo de anticristo, de um outro tipo de abominável da desolação, aquilo sendo uma espécie de protótipo da oposição que viria agora não contra judeus, não como um castigo pela rejeição do Cristo, não, mas que viria contra a igreja. E veja que isso se mistura em Mateus 24, ele diz: vocês serão odiados por causa do meu nome. Está entendendo esse conflito? Então, a grande tribulação também começa a ser algo parte da igreja, e a igreja vai sofrer antagonismos mil durante toda a sua história, desde os primórdios. Agora, lemos em Apocalipse que ao nos aproximarmos da segunda vinda de Cristo, Satanás é solto. E aí a gente podia depois falar sobre Milê. Ele é solto nos finais dos tempos para perseguir a igreja. Ele está sendo detido, num certo sentido até agora, para que a igreja possa cumprir a sua missão, cumprindo a plenitude do gentio. A igreja enfrentará o antagonista, o adversário, Satanás, nos últimos tempos. Portanto, grande tribulação é algo que aconteceu para os judeus, grande tribulação é algo que aconteceu para a igreja primitiva, que aconteceu durante muitas décadas e que ainda está por vir. Paulo, principalmente João, fala de muitos anticristos. A gente gosta só de falar de um, né? Mas tem muitos, infelizmente. Muitos. Já enfrentamos diversos e ainda veremos enfrentar. Fala para quem está do teu lado assim: morrer com Cristo é lucro. Se Cristo sabia da vinda do anticristo e da tribulação, por que é necessário que isso aconteça? Bom, a gente podia falar assim: se ele sabia que Adão e Eva iam pecar, por que deixou, né? Então, por aí você vai. Se ele sabia que haveria guerra, por que ele deixou? Possivelmente, é uma pergunta que tem resposta difícil. Vai entender a mente de Deus, vai entender os motivos de Deus, né? Nós estamos querendo entender tudo. Mas uma pista pode ser que Deus passa pela ideia do livre-arbítrio, de Deus ter criado seres com liberdade de ação e ter dado espaço para o exercício dessa mesma liberdade. Deixa eu só explicar isso rapidamente. Se Cristo quisesse que tudo funcionasse perfeitamente e quisesse garantir isso, Ele nos teria criados, programados para funcionar certinho, para nunca falhar, não é mesmo? Seríamos como autômatos, robôs programados, um chip na nossa mente, um chip no nosso coração. Íamos cumprir as regras ipsis literis, tudo certinho. Mas seria muito sem graça, até mesmo para Deus, né? Ver aquele universo mecânico acontecendo. Deus pensou diferente, porque Deus ama as pessoas e ama relacionamento vivo, e relacionamento só é possível quando se há liberdade. Tem gente que tenta prender as pessoas assim a todo custo, né? Isso não é
Não é muito louvável eu chegar para minha esposa e falar assim, diga que me ama, com um revólver apontado para a cabeça dela, né? Constrangedor, e o produto disso não vai ser muito lisonjeiro. Está entendendo? Com coerção. Então Deus quer relacionamento vivo, e por isso Ele buscou criar seres à sua imagem e à sua semelhança, que são seres relacionais, seres inteligentes, seres com poder de escolha. E o poder de escolha não pode ser apenas para escolher o que é certo, porque senão não é poder de escolha. Se eu sou livre para dizer sim, sou livre para dizer não. Se eu sou livre para estar na casa do pai, eu sou livre para virar as costas, pegar minha herança e bater em retirada. E o pai permite. Por que o pai permitiu que o filho pródigo fosse embora? Porque ele não quer filhos contrariados dentro de casa. Ele não quer robozinho, vaquinha de presépio. Ele vai ter que pagar um preço caro para ter algo verdadeiro com aquele filho. O risco é muito grande. Muitos filhos vão embora e nunca mais voltam, mas é aqueles que voltam por causa daqueles que vão voltar, por causa daqueles que vão amar Deus sobre todas as coisas, por causa daqueles que vão se apegar a Jesus Cristo. Então vale a pena pagar o preço desse universo. É o preço que a gente está pagando do mal, do anticristo, das guerras, das doenças, de tudo mais, que é decorrência da liberdade humana. O pecado entrou. E quando o pecado entra a morte, entra a confusão, entra a intriga, entra tudo mais. Agora, se Deus vai coibir o exercício de nossa liberdade, então antes tivesse feito a gente robozinho. Ele vai ficar com a marcação cerrada agora, botar cada anjo em cada quarteirão para ficar vigiando todo mundo, para todo mundo fazer a vontade dele? E todo mundo ia fazer a vontade dele só porque os anjos estão ali. Ele também não ia se sentir muito amado. Agora chegou a hora, os anjos, ó, quero ver vocês adorando a Deus. Uma espada na mão ali. Vamos adorar a Deus. Deus não quer isso. Então, ele podia ter evitado o anticristo, ele podia ter evitado a tentação, feito tudo perfeitinho, mas depois seria sem graça. E se ele faz livre, ele tem que dar espaço para o exercício da liberdade. E se ele dá espaço para o exercício da liberdade, surge o capeta, surge o demônio. E se não surgisse o demônio, o homem mesmo seria o próprio demônio, não é? O homem cria, inventa o demônio. Não estou dizendo que o demônio não existe, mas eu estou dizendo só que a própria liberdade em si dá ocasião ao demônio, dá ocasião ao mal, que isso provavelmente foi o que aconteceu com os anjos. Os anjos também foram criados seres livres, e 1/3 deles se rebelou, quiseram independência. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez, queremos viver agora a nossa herança. Da nossa herança, e nós vamos viver o nosso mundo do jeito que a gente quer, a parte do Senhor. O Senhor para lá e nós para cá, né? E é mais ou menos isso que rola. Então, bem, não sei se respondi, mas é por aí. Então a gente tem enfrentamento, tem a luta, vai ter que enfrentar o capeta mesmo, vamos ter que enfrentar o mal, mas Deus está conosco, a gente nunca está abandonado não. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O anticristo será um sistema de governo ou uma pessoa. Ele promoverá a perseguição da igreja. Ele promoverá o quê? A perseguição da igreja. Sim, ele. Bom, o anticristo pode ser visto como uma pessoa, certamente, como foi Nero. Nero não foi anticristo? Pergunta para aqueles que estavam lendo Apocalipse, na época de Nero, né? Lendo Apocalipse na era de Nero, Domiciano. E ele fala, 666 é o número da besta. E a besta era governador, né? Era imperador. E o problema é quando você matava uma besta, vinha outra, não foi? Então já não tem um anticristo só? Não tem nenhuma besta só? Você acha que só tem uma besta? Olha quanta besta tem no mundo aí. Tem muita besta. Então, eles são governadores. Mas isso também, esses governos, eles estabelecem sistema. Os líderes estabelecem sistemas. Sistemas que são anticristãos, antifamília, anti os valores de Cristo, anti o Evangelho, né? E certamente vai perseguir. Se ele é anticristo, claro que vai perseguir o quê? Os que são de Cristo, a igreja. Quantas pessoas viram Cristo ser perseguido no céu? Por que a quantidade de pessoas que viram Cristo após a ressurreição foi tão pequena? Olha, o grupo de Jesus era pequeno, né? É interessante que Jesus tivesse pregado a multidões, mas o resultado disso tenha sido diminuto em
termos de gente. Bem, eu não sei se 500 viram ele subir, 500 viram ele ressuscitado, pelo menos é o que diz o livro de Atos, né? A quantidade de cristãos reunidos por ocasião do Pentecostes, qual era? 120, né? Portanto, temos uma igreja de 120 pessoas e mais aqueles que faltaram no dia do culto, né? Tem um culto com 120 e os que faltaram. Então, depois vai completando, tem uns 500 pessoas que vão presenciar o Cristo ressurreto, que vão testemunhar isso. Não dá para precisar, mas 500 viram ele ressuscitado. O senhor acha que a ordem do Apocalipse está errada? Apocalipse 7,14 diz que a multidão vista no céu eram os que passaram pela grande tribulação. Depois, Apocalipse 8 fala das trombetas, que morreram muitos homens. E capítulo 10, que morreram muitos homens, reis, e na guerra do Armagedon, com a aparição de Cristo. Com isso, temos 3 vidas de Cristo ou um arrebatamento? Bom, vamos lá. O livro de Apocalipse é um livro difícil de compreender. O livro de Apocalipse não foi escrito numa ordem cronológica. Quem tentar ler o livro de Apocalipse e ver ali eventos que se sucedem um depois do outro, vai cair do cavalo. Não é assim. Ali são diversas visões que se entrelaçam, tá? Então, tem diversas descrições, só para você ter uma ideia, tem pelo menos 3 descrições do juízo final. Agora, quando se fala de mártires na glória, ele vai ver mártires na glória no capítulo 20, ele vai ver mártires na glória no capítulo 6, mártires na glória no capítulo 7, mas já no capítulo 6, versículo 9 em diante, ele diz assim, que aquela multidão de almas já mártires da glória estão reivindicando justiça, clamando por justiça. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí lhes é dado vestiduras brancas e lhes é dito que repousem um pouco mais, até que se complete o número de conservos, que assim como eles foram mortos, também ainda seriam mortos. Portanto, não estava completa a visão era já inumerável, mas parece que acontecia simultaneamente ao que se dava aqui na terra. Então é uma visão do fim, mas é uma visão não do fim ali. Nesse momento em que se vê as almas dos decapitados, parece que alguma coisa ainda está rolando em termos de grande tribulação aqui na terra, até que se complete o número. Mais gente ainda vai ser martirizada. Então é por isso que você vai vendo coisas assim, tá? É a última pergunta. Já ouvi dizer que após a segunda vinda de Cristo, aqueles que ficaram ainda terão a chance de ir ao céu, caso não aceitem as condições do anticristo. Isso é verdade? Isso é uma heresia do dispensacionalismo, que conversou com aquela mulher lá, Margaret MacDonald. Então eles dizem que na dispensação da tribulação, quando o Espírito Santo já tiver sido removido juntamente com toda a igreja, se dará salvação de muita gente, inclusive Israel, o povo de Israel será salvo em 7 anos de grande tribulação. Então aquilo que o Espírito Santo não pôde fazer, e nem a igreja durante todos os séculos, vamos remover esses incompetentes e vamos botar o anticristo na terra, porque vai haver mais conversão. É isso que eles ensinam. Não, claro que não vão dizer desse jeito que eu coloquei, mas eles estão dizendo assim: é importante que o Espírito Santo saia da terra junto com a igreja para que Israel se converta. E a outro absurdo grande é que haveria então conversão depois da segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento. Como pode haver conversão depois do arrebatamento? Lembra das parábolas das 10 virgens? Quando vem o Cristo, quando vem o noivo, é tarde demais, as portas se fecham. Quem está salvo, está salvo. Quem tem a sua lâmpada acesa está bonitinho, mas quem está atrasado, quem vacilou,
fica para trás. É como nos dias de Noé, diz. A segunda vinda é como nos dias de Noé. Noé foi um evangelista que anunciava: olha, se preparem porque o dilúvio vem, o juízo vem. Mas o povo não se cuidou, só Noé se preparou. E quando Noé entra na arca, o próprio Deus sela a porta da arca, e o dilúvio vem, e ninguém mais pode entrar, porque Deus mesmo fechou aquela porta. Eis aqui agora o dia sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Depois da segunda vinda de Cristo, é tarde. E o ensino dispensacionalista de que salvação acontecerá depois da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento, é uma tamanha heresia. Pode chamar de heresia, é ensino completamente perigoso. Tem gente que fala assim: não me converto agora, mas depois ainda tenho chance. Jesus Cristo vem arrebata, eu estou aqui espertão na Bíblia. Aconteceu o arrebatamento, mas agora me converto. Para com isso. Mais alguma coisa? Oi? Milênio não dá, eu acho que 10 minutos por milênio. Eu vou dizer o seguinte: Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele é o Messias, certo? E o que os judeus esperavam do Messias? O rei veio para reinar, para subjugar seus inimigos. Mas isso não aconteceu como eles esperavam. Foi até motivo de frustração. Lembra disso? Os próprios apóstolos ficaram confusos, porque Cristo veio e acabou indo para a cruz e não para o trono. Já nasceu na estrebaria, no curral, né? E não no palácio. Que rei é esse? Então, é estranho, muito pacífico esse Jesus, né? E ele fala: meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou, né? Começa a contar umas coisas assim que o pessoal fica meio confuso. Só que ele chegou, e ele é o rei, ele é o Messias, e a gente vai ter que entender a natureza do reino de Deus. Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto, mais sobre o reino de Deus do que sobre salvação. Por quê? Porque as pessoas tinham perguntas sobre o reino de Deus, não estavam entendendo a concepção e a natureza do reino de Deus. Jesus, afinal de contas, que reino é esse que o Senhor veio inaugurar? Lembra as parábolas do reino, Mateus capítulo 13? Chega em Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear e uma parte cai no caminho. O pássaro vem e rouba. Ué, esse reino de Deus tem pássaro que rouba a semente do evangelho? E depois cai no meio do espinheiro, e depois cai em terra árida. Só um quarto vinga, só um quarto em terra boa. Então há muita frustração nesse reino de Deus, é o que a gente está vendo aí. Poucos são os que abraçam, poucos são os que são terra boa, mas o reino de Deus tem 3/4, pelo menos, que ficam para trás. Tem mais, aí vai a outra parábola: o reino de Deus é como um grão de mostarda. Jesus, eu esperava um reino de Deus com um monte de seu vinho e arrebentando a boca do balão, não tendo mais lugar para o mal. E ele fala: um grão de mostarda. Reino de Deus como um grão de mostarda, que vai tendo, é desprezível. O grão de mostarda é o menor das sementes plantado, só que não subestime o poder desse grão de mostarda. Vai crescendo, crescendo, até se tornar uma grande árvore. E quando finalmente se torna uma grande árvore, vem os danados, os pássaros aparecem tudo de novo lá. Os pássaros representando o maligno. O maligno se associa. Quando a igreja triunfa sobre o Império Romano, porque ela triunfou sobre o Império Romano, o Império Romano sucumbe aos pés da igreja, que tanto fora perseguida pelo Império Romano. Até o imperador se converte. Mas os pássaros, gente, tanta conversão espúria, tanta mistureba, tanto joio no meio do trigo. O reino de Deus é como que plantou trigo, outro plantou o índigo, vem plantou joio, cresce. O reino de Deus é como um pescador que lança sua rede no mar, colhe todo tipo de peixes, peixes bons e peixes maus. E aí vai dando mais parado. Então, só que Jesus inaugurou o seu reino. Só que o seu reino foi inaugurado de uma maneira mais discreta, como ele mesmo colocou, como um grão de mostarda. E quando Jesus esteve aqui, o que a gente via Jesus fazendo? Desfazendo todas as obras do diabo. Nunca teve com o diabo. Ele venceu o diabo até na cruz. Foi lá na cruz que ele mais venceu o diabo. Foi a maior de todas as batalhas já travadas espiritualmente nesse mundo, e Cristo saiu vencedor. Só que o diabo ainda continua agindo, tendo algum espaço de ação, né? Jesus disse que ele estava amarrado. Jesus disse que o diabo... Aí você pega Mateus 12 tem lá:
Jesus expulsando demônios. As pessoas dizem, você expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul, os fariseus diziam. É um demônio superior expulsando demônios menores, dizia os opositores de Jesus, faziam essa queixa a ele. Ele disse, se eu expulso demônios por Beelzebul, então a casa do demônio está dividida, mas uma casa dividida não pode subsistir, onde já se viu demônio contra demônio. Eles não são estúpidos a esse ponto. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Não é isso que ele diz? Você acha que Jesus expulsava por Beelzebul ou pelo Espírito Santo? Se a sua conclusão for que é pelo Espírito Santo, pensa bem. Tem um tempinho para pensar. Já pensou, já decidiu? Se é pelo Espírito Santo, então a sua conclusão tem que ser essa: é chegado o reino de Deus. Deus já chegou. E ele conta a parábola. Ele diz assim: porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens, sem primeiro não tomar cuidado de amarrar o valente. E então vai saquear a casa. O que é que Jesus está fazendo? Entrou no território do usurpador, do príncipe desse mundo. Está saqueando a casa, porque ele está expulsando os demônios, ele está libertando os cativos do diabo, e o diabo não está podendo fazer nada para impedir, porque Jesus tomou cuidado de amarrar Satanás. Agora entenda esse amarrar, não é um amarrar que impossibilita o diabo de agir, é um amarrar que impossibilita o diabo de impedir a obra de Deus. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enviados com todo o poder. Então, vocês têm poder para pisar a cabeça da serpente. Eu dou autoridade para vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Olha a gente reinando com Cristo, espiritualmente falando. E o que diz Paulo em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, 3? Que nossa posição em Cristo, seres abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, assentados juntamente com Cristo, estamos já aqui e agora, espiritualmente falando, sobre todo o principado e potestade. Cristo reina nos altos céus, Ele está no trono. E é necessário, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Quer entender bem esse texto? Do que fala 1 Coríntios capítulo 15, da ressurreição dos cristãos. O que é que Paulo está falando nesse versículo em particular? Que é necessário que Cristo reine, colocando de maneira paulatina, é um reinado que se processa no tempo, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés, até o último. Qual é o último inimigo que Jesus vai colocar debaixo dos seus pés? A morte. Quando é que a morte será colocada debaixo dos pés de Jesus? Na segunda vinda. Porque aqui mesmo descreve a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, como um evento que transforma os cristãos vivos, recebem eles corpos glorificados, os mortos em Cristo ressuscitam, recebem corpos glorificados, e naquele dia será dito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição de Cristo tornou-se agora a ressurreição de todos os cristãos, e a vida prevaleceu sobre a morte. A morte acabou, ninguém morre mais a partir daí. Tragada foi a morte pela vitória. Cristo veio. A segunda vinda de Cristo, então, ela culmina, ela completa, é o ápice, é o desfecho final da batalha de Cristo contra o mal. Porque da partir daí o que temos? O juízo final. Até aí, diz o apóstolo Paulo, é necessário que Ele reine, porque Ele já inaugurou seu reino na sua primeira vinda, mas é necessário que Ele reine colocando seus inimigos um a um debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte, e a morte é destruída na segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo não inaugura um reino de Cristo, ela culmina, ela completa, ela traz o ápice, o apogeu desse reino. O último inimigo é morto, destruído. Com a segunda vinda de Cristo entramos na glória, na plenitude do reino. Mas Ele já reina através da sua igreja nesse mundo.
mas o inimigo está aí. O mal se multiplica. Por isso muita gente não vê o diabo amarrado, mas ele está amarrado. As portas do inferno, as fortalezas do inferno é que caem, não a igreja que cai, a igreja que avança. É isso. A gente não deve temer o mal, a gente deve temer cair em tentação. Deus nos deu poder e autoridade, e Ele reina, e Ele inaugurou o seu reino, nos deu autoridade. E Jesus diz: desde agora o príncipe desse mundo é expulso, e quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a si. Sei que o príncipe possa pedir. Então, muito pode a oração de um justo, muito pode a obra de evangelização, muito podemos em Deus. Somos mais do que vencedores. Confia no Senhor. Palavra de Deus para você. Então, estamos vivendo já um período de reino de Deus, mas não alcançamos a plenitude desse reino que está no porvir. A segunda vinda traz a plenitude. Agora Cristo reina de maneira, digamos, transitória, processual, que se estabelece, que vai mais e mais. Mas o mal também caminha, crescendo o joio juntamente com o trigo. Deus abençoe. Tá bom?